Nossas cidades não são habitadas apenas por seres humanos. Basta olhar à nossa volta para vermos cães, gatos, pássaros, insetos, lagartixas. Mas se olharmos de perto, mas bem de perto mesmo, podemos encontrar muitos outros vizinhos que estamos apenas começando a conhecer. A maior parte da população da Terra vive em ambientes urbanos. Esses ambientes urbanos são construídos pelo homem, têm contato com dezenas, milhares ou dezenas de milhares de pessoas todos os dias. No momento que a gente toca numa superfície, a gente deixa um pouco de si e a gente leva um pouco do que estava lá. Isso vai ter impactos na ecologia microbiana daquele local e, eventualmente, na nossa própria ecologia microbiana. Mesmo cientes de que estamos cercados de micro-organismos o tempo todo, ainda sabemos pouco sobre eles. Somente em junho de 2021 foi publicado o primeiro catálogo mundial de ecossistemas microbianos. Foram coletadas 4.728 amostras nas ruas, hospitais e transportes públicos de 60 cidades em 32 países, 3 delas no Brasil, cuja equipe responsável contou com o biólogo Emanuel Dias Neto. Entre as 1.032 espécies de bactérias encontradas, 31 eram as mais comuns. Como Cutibacterium acnes, uma bactéria que se alimenta da gordura da nossa pele e pode causar acne. Bradyrhizobium sp, que vive nas raízes ajudando as plantas a captar o nitrogênio do ar. E Micrococcus luteus, que pode ser encontrada tanto no solo quanto na pele e que já foi responsável por casos de infecções hospitalares. Por outro lado, algumas espécies de vírus e bactérias são predominantes apenas em algumas cidades, como Prochlorococcus sp, uma cianobactéria do Rio de Janeiro, e as bactérias Pandoria vervacti e Paraburkholderia terri, de São Paulo. A gente tem alguns organismos que foram marcadores, foram encontrados em maior quantidade em algum local, e, curiosamente, esses micro-organismos são uma categoria que a gente chama de fagos. É uma espécie de vírus que infecta bactérias. Então, talvez sejam vírus que controlem populações bacterianas. Inclusive, eles têm uma aplicação muito interessante. A Rússia, por exemplo, tem uma linha de pesquisa muito forte no uso de fagos para substituir antibióticos. Então, para o controle de infecções generalizadas, por exemplo, ou resistentes a antibióticos, é uma alternativa bastante interessante. Existem outros exemplos de que, como acontece com os vizinhos humanos, nem sempre a convivência entre esses micro-organismos é pacífica. No Monumento às Bandeiras, em São Paulo, o estudo sugere que existem fungos tentando invadir um espaço que já é ocupado por bactérias. Para isso, eles produzem compostos que agem como antibióticos. As bactérias revidam, produzindo seus próprios antifúngicos. É uma verdadeira guerra química para conquistar a estátua. É de fato conhecer melhor a vida no nosso planeta, né? Porque a gente às vezes vai para expedições para estudar a biodiversidade na Amazônia e a gente não conhece a biodiversidade no metrô de São Paulo. A gente coleta o que a gente chama de metadados, ou seja, qual que era aquele tipo de superfície? Era um granito? Era um vidro? Era um metal? Era uma fórmica? Qual que era a temperatura naquele momento da coleta? Quais eram as coordenadas de latitude e longitude? Toda essa informação em conjunto de milhares de pontos coletados ao redor do mundo me dá informações muito críticas para a gente desenvolver o conceito de cidades inteligentes, de hospitais inteligentes. Se eu quero uma superfície que ela não é hospitaleira para um determinado grupo de micro-organismos, talvez hoje a gente já tenha informação para saber o que eu devo usar ali. Conhecer essas espécies e como elas interagem entre si também pode ajudar os pesquisadores a compreender melhor os mecanismos de resistência a antibióticos e até a auxiliar investigações criminais. Uma barreira muito grande que a gente tem para esse tipo de estudo é, infelizmente, a falta de informação das pessoas. Então, quer dizer, a gente tem que romper esse conceito, sabe? Óbvio que tem bactéria, óbvio que tem fungo, tem vida. Né? Tem pequenas sementinhas que vão brotar ali nas ranhuras. O que está estudando é a vida que está na superfície. A próxima vez que olhar a sua cidade, não se esqueça de todos os vizinhos invisíveis que convivem com você.